Luiz. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha. Como saber qual é a vontade de Deus? Uma das coisas mais difíceis que enfrentamos na caminhada cristã é entender qual é a vontade de Deus. Sabemos que Ele tem o melhor para nós, mas não sabemos como tomar as decisões corretas. E muitas vezes isso nos aflige. Talvez para você seja angustiante tentar descobrir se é da vontade de Deus começar ou terminar um relacionamento, fazer este ou aquele curso na faculdade, sair ou ficar em tal emprego. Por isso quero compartilhar com você 4 fatos importantes que te ajudarão a saber como fazer a vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus ela está acima de tudo. Vemos na Bíblia que a vontade de Deus está acima de qualquer situação ou vontade humana. Por isso podemos confiar que os grandes planos dele nunca se frustrarão. Como, por exemplo, desde que Adão e Eva pecaram, Deus dizia através dos profetas que Jesus viria ao mundo. E ele realmente veio. Também era da vontade de Deus que Jesus morresse por nossos pecados e se cumpriu. Por isso, se você é um escolhido de Deus, os planos dele para a sua vida se cumprirão. Se ele tem algo para fazer com você ou através de você, ele fará. Não serão suas fraquezas ou falhas que impedirão isso. Para isso, tudo que você deve fazer é andar com ele em obediência. A palavra do Senhor em Filipenses 1:6 diz que quando nós vemos alguma pessoa sendo usada por Deus, logo pensamos, nossa, aquele é um grande homem de Deus. Como aquela mulher consegue ser tão usada por Deus. Porém, com o tempo vamos entendendo que não existem grandes homens ou mulheres, mas sim pessoas comuns que decidem atender ao chamado de Deus. Ele já tem um caminho pronto para mim e você, mas ele só irá mostrá-lo à medida que formos obedecendo e fazendo a sua vontade. Segundo, a vontade de Deus ela já foi revelada para nós. Muitos não sabem, mas a palavra do Senhor já está revelada toda a vontade de Deus para cada área em nossas vidas. Ela é a fonte mais confiável de todas, pois foi inspirada pelo Espírito Santo e não por inspiração de alguém. Tanto em 2 Pedro 1:20, 2 Timóteo 3:16. Por isso, em muitos casos, não precisamos sequer orar a respeito, pois já está escrito na palavra do Senhor qual é a vontade de Deus. Por exemplo, é da vontade de Deus que uma pessoa se envolva com alguém casado, mesmo que ela esteja insatisfeita no seu casamento? Não. Isso é adultério, é pecado. Está em Mateus 5:27 e 28. É da vontade de Deus que uma pessoa namore alguém que não seja cristã? Não. A palavra do Senhor alerta sobre o julgo desigual, mostrando que não existe comunhão. Está em 2 Coríntios 6:14 e 15. Mas também precisamos entender, irmãos, que a Bíblia não fala especificamente sobre todos os pecados, como, por exemplo, fumar cigarro, maconha, beber, mas ela nos responde dizendo que o nosso corpo é morada do Espírito Santo, e com isso devemos cuidar dele. É em 1 Coríntios 6:19 e 20. Por isso, irmãos, precisamos conhecer a Bíblia, a palavra do Senhor, para evitarmos sofrimentos com as decisões erradas. Jesus disse, vocês erraram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Está em Mateus 22:29. Terceiro, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Muitas pessoas têm medo de orar e perguntar a Deus qual é a vontade dele, pois acham que ele irá frustrar os seus planos. Isso acontece porque elas ainda não têm uma ideia clara do caráter de Deus. Elas pensam que ele é um Deus mau, bravo, e que se elas falharem, serão castigadas e nada mais dará certo em suas vidas. Se você quer saber como Deus é, basta olhar para Jesus, pois ele é a expressão exata de Deus. Está em Hebreus 1:3. Jesus curava, perdoava e se compadecia dos mais fracos. Irmão, ele não tinha pedra em suas mãos e não pagava o mal com o mal. Analisando assim, irmãos, você poderá entender melhor o seu amor. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas para experimentá-la é preciso renovar a mente com a palavra de Deus e agir conforme ela. Está em Romanos 12:2. Com o tempo você verá que Deus, ele faz todas as coisas cooperarem para o seu bem. Quarto, para saber a vontade de Deus, irmãos, é preciso orar.
Diante de tudo que expliquei acima, nós precisamos agora ir para a prática. Há momentos que realmente ficamos confusos e não conseguimos enxergar claramente a vontade de Deus. Por isso nós precisamos orar antes de tomar qualquer atitude. Quer dizer que a oração faz com que o nosso coração ele se alinhe ao de Deus. Talvez não haja nada de errado em tomar tal decisão, mas às vezes ainda é o tempo de Deus, ou talvez Ele tenha algo melhor para você. Por isso é tão importante orar durante todo o tempo. Muitas vezes você não ouvirá Deus falar ao seu coração e você precisará tomar uma decisão com urgência. Então este é o momento que você deve agir pela fé. Se você crê que Deus te ama, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e você tem obedecido a sua palavra, então creia que a decisão que você tomar será a que Deus te instituiu a fazer. O salmista no Salmo 25, 12, ele diz: ao homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve escolher. Isso mostra, irmãos, que Deus nos instrui de alguma forma. Seja através de uma paz que sentimos, pois oramos através de uma impressão que sentimos em nosso interior, nos dando direção, ou através de sinais externos. Então, irmãos, acima de tudo isso, a fé e a confiança em Deus devem prevalecer. Reconheço que nem sempre é fácil fazer a escolha certa. Às vezes falhamos porque agimos por impulso ou porque não confiamos totalmente em Deus e fazemos do nosso jeito. Com isso sofremos, nos ferimos e ficamos no prejuízo. Mas, irmão, nós precisamos aprender com os erros para não praticá-los outra vez e crer que Deus faz cooperar tudo para o nosso bem, inclusive as coisas que deram errados. Está na palavra, Romanos 8, 28. Muitas pessoas já erraram tanto na vida e hoje vivem reclamando da vida de si mesmas. E Deus, porém, fica remoendo o passado e não mudará o futuro. Eu quero dizer, irmãos, que precisamos esquecer o que passou e prosseguirmos para o alvo, que é Jesus. Deus quer nos dar um futuro maravilhoso de paz e alegria, e tudo começa com um coração agradecido. Eu quero dizer, irmão, que a palavra de Deus, ela diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. 1 Tessalonicenses 5,18. Deus quer que agradecemos por tudo, por isso disciplina o nosso coração e Ele se alegra e confia no seu amor. Quando fazemos isso, Ele nunca nos decepciona. Que Deus te abençoe, que você possa cumprir todos os planos que Ele tem para você em sua vida. Aleluia.